Bom, a ideia da presença da Ana Maria de Almeida Camargo, o nome foi da Silvia. E eu tive a ideia de fazer o rato, mas o nome quem deu foi ela, e um nome que está tão de acordo, né, com esse clima que está acontecendo aqui. E agora quem vai estar com a palavra é a Márcia Baceto, que está aqui do meu lado. Márcia Baceto Paz, doutora em História Social e ex-orientanda de Ana Maria de Almeida Camargo. Eu te pego depois, viu? Me deixar tão emocionado assim, logo depois da tua fala, tinha que ter ficado depois. Bom, acho que já resumiram bem assim, o que significa a presença da Ana Maria nas nossas vidas, né? E essa homenagem, desde o momento em que a Melinha teve a ideia, né, começou a conceber a ideia dessa homenagem, nosso primeiro encontro e tal, desencadeou uma avalanche de sentimentos, né, esses sentimentos que o José Francisco tão bem colocou. E eu tenho certeza, tinha certeza que não era só comigo, né, nem com a Silvia. Tem estado, a gente tem conversado bastante, né, por conta desse ato. E esse sentimento, ao mesmo tempo, organizou também, porque colocou em perspectiva tudo que a Ana Maria representa para a gente, né? Quando a gente tem uma pessoa muito próxima, às vezes esse sentimento todo fica bagunçado, né? E a gente começou a organizar essa falta, com a ausência, a gente começou a organizar essa presença, né, da Ana Maria. A Ana Maria ela desempenhou na minha vida um papel fundamental. Eu comecei a ter um contato com ela pessoalmente, né, por conta dela ser uma pessoa que fez parte da minha família, da minha vida, por conta de toda a amizade com a Silvia e outras afinidades com as artes gráficas. Eu sempre trabalhei com artes gráficas, né, também. E a gente tinha os tais caderninhos, eu fiz mais de 200 caderninhos com a Ana Maria. Inclusive, eu fui pegar os arquivos. São tantos imagens que ela pesquisava, né, e para cada assunto, de receitas, de arquivos. Em 50 anos de 1968, nós fizemos um mundo de caderninhos, enfim, que eu tive dificuldade em escolher, né, porque ela tirava essas preciosidades que ela tinha do acervo dela e eu tratava as imagens, a gente montava os caderninhos. Ela me ensinou também a montar os caderninhos, né? Bom, ela desempenhou um papel fundamental, primeiro, na minha vida pessoal. Quando eu fui presa, Ana Maria teve em momentos muito delicados, onde eu precisava não só, né, precisava além de colo, precisava de ajuda mesmo pessoal. Ana Maria esteve presente, né, com outras pessoas da minha família, obviamente, mas a Ana Maria esteve presente, assim como esteve presente em várias outras. Depois eu soube, né, na época eu desconhecia, em várias outras pessoas que foram perseguidas, que foram presas. A Ana Maria teve um papel fundamental, né, na vida dessas pessoas. Às vezes, era a única pessoa que tinha contato com presos que estavam na clandestinidade. Ela levava um livro, levava uma história em quadrinho e tinha uma conversa. Enfim, Ana Maria, uma das facetas, né, de Ana Maria foi essa. E eu comecei conhecendo por esse lado. Depois eu tive a oportunidade, muitos anos, quando eu entrei na História, em 76, eu não queria ser aluna nem dela e nem da Silvia, né? Meus propósitos lá já eram outros e elas eram muito boas, né, para o meu bico. Mas, anos depois, eu tive o privilégio de ter Ana Maria como orientadora. E ela foi, por um caminho do destino, a minha tese foi organizar um arquivo que tinha sido queimado, né, o arquivo da ESE-USP. E a Ana Maria, toda a metodologia que ela desenvolveu, né, arquivística, ao longo da vida, né, ela me passou. Eu falava, Ana, eu não conheço nada de arquivologia.
boba, eu te ensino tudo. E realmente ela ensinou, e foi para mim uma alegria e uma surpresa muito grande, como a gente pode se apaixonar por um assunto que até então era, para mim, desconhecido, então não tinha muita paixão pelo negócio. Mas, enfim, a Ana desempenhou esse papel. E essa tese, né, ela veio por conta de um projeto desenvolvido por Ana Maria Camargo, né, que foi o Brasil desenvolvido. Ela fez parte da equipe do Brasil Nunca Mais, na década de 1980. Né? Ela participou do processo de elaboração do Brasil Nunca Mais, inclusive esse projeto ele foi fundamental na história do Brasil. A partir dele, várias comissões da verdade, vários tratamentos de arquivos durante a ditadura foram, né, serviu o que ela desenvolveu enquanto metodologia arquivística, né, serviu de substrato para esses trabalhos e muitos outros que ainda estão sendo elaborados. Né? E, para nossa alegria, né, para nossa sorte, a Unicamp, o arquivo Edgar Lenroth, em abril, fez um seminário com a Ana Maria, falando, Ana Maria descrevendo o processo, né, de como foi elaborado toda a pesquisa em relação ao Brasil Nunca Mais. E é uma preciosidade, porque muita gente desconhece de como foi feito isso. Eu até estava comentando com a Silvia outro dia, tem o filme 1985, né, da Argentina. Essa fala da Ana Maria, essa palestra da Ana Maria pode servir até de roteiro, porque foi um trabalho grande, de uma equipe poderosa, né, composta pelo D. Paulo Evaristo Arnes, pelo reverendo James Wright, uma equipe de advogados e pessoas, né, quadros que estavam aí resistentes, né, em relação à ditadura, num momento bastante delicado do Brasil, porque ainda existia uma certa... a abertura não estava dada, né? Ainda existia uma certa... Então, foi um momento bastante importante. Ana Maria foi convidada pelo advogado o Greenhalgh, né, Luiz Eduardo Greenhalgh, para fazer parte desse projeto. Esse projeto, para ela e para nós, ainda bem, significou... Ela desenvolveu uma metodologia arquivística inusitada, porque a partir de um arquivo, de um acervo que não existia, né, você pode reconstituir uma história a partir de documentos que deveriam estar e não estavam onde deveriam estar. Né? Então, esse conceito, né, e toda a metodologia arquivística desenvolvida por Ana Maria, né, teve como primeiro passo esse trabalho. Bom, nós conseguimos, né, fazer uma edição. Eu acho nada melhor que a própria Ana Maria para falar sobre esse trabalho do Brasil Nunca Mais, que foi fundamental aqui, eu acho que para, né, muita gente que trabalha com arquivística e a questão da metodologia desse trabalho. E, então, nós vamos ouvi-la. Né? O vídeo da Unicamp foi editado, então ele pode parecer um pouquinho truncado, porque a gente não quis deixar muita coisa importante de fora. Então, nada melhor que a Ana Maria para falar dessa própria... Ixi! Espera aí, gente. Desse processo, né, que foi a elaboração do Brasil Nunca Mais. Oh, meu Deus. Espera aí. Muito obrigada, eu agradeço também, para mim é um prazer estar com vocês para falar de arquivos. A intenção nossa, na época, era reproduzir o arquivo como um todo do Superior Tribunal Militar. Né? A ideia do Sobral Pinto
de preservar uma documentação que, para o caso do Estado Novo, não existia mais. A ideia de que os regimes autoritários promovem também a destruição dos seus rastros, né, era uma ideia bastante apropriada, e houve, então, uma série de diligências no sentido de criar condições para que a documentação, sobretudo os processos, fossem devidamente preservados e servissem para caracterizar todos os desvios e todas as infrações que foram cometidas nesse novo regime. Todo o processo ele se fez acompanhar de toda uma preocupação com a legalização, né, das várias atividades que foram cometidas nessa altura. Né? Esse respaldo jurídico e legal de tudo aquilo que passa a ser executado a partir de 64 foi uma característica muito importante do nosso regime autoritário. Né? Quer dizer, como é que um país como o nosso preservou a documentação do período militar e não fez a destruição sistemática desse material, como aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai e na África do Sul, em outros países. Quer dizer, a ideia de que tudo que aconteceu nesse período foi revestido de legalidade, ou seja, teve um caráter jurídico, de certo modo, garantido pela legislação, fez com que também nós não nos preocupássemos com a destruição desse material no momento em que esse regime desaparece. Uma delas, a certeza da impunidade. Então, para que destruir documentos e provas de determinadas ações arbitrárias, quando nós tínhamos uma certeza em relação à impunidade? As tradições ibéricas, né, na burocracia bastante complexa, apareceram também nesse caso. Né? Nós somos muito apegados a determinados elementos burocráticos. E a outra era a que nos convenceu de que todas as ações que foram cometidas, claro que os porões, né, as torturas estavam fora desse conjunto, eram revestidas de legalidade. Né? Nós criamos, juridicamente, os elementos que poderiam dar alguma legitimidade para todos os atos que foram praticados desde 1964. Quando a Eni, essa advogada, tem a ideia de preservar a documentação, ela pensa exatamente nos dos processos que subiram ao Superior Tribunal Militar. Havia um dispositivo legal que permitia aos advogados retirar os processos que ficavam em Brasília, nesse arquivo do STM, por um tempo limitado, condição de Dom Paulo Evaristo Arnes, um Jaime Wright, presbiteriano do Conselho Mundial de Igrejas. A condição dele foi que esse projeto ficasse em São Paulo. Eu fui convidada para fazer parte desse grupo pelo advogado de presos políticos, Luiz Eduardo Gripaldi. A condição foi que nós ficássemos sob a proteção, digamos, da igreja em São Paulo. Depois, como ele era um projeto clandestino, a escolha das pessoas foi bastante cuidadosa, do lugar, nós tivemos que mudar de lugar 3 vezes, né? Que a ideia era de buscar, através de esses expedientes de retirada dos processos, fazer a reprodução integral via xerox desses processos e devolvê-los ao arquivo do STM. Nós montamos uma equipe em Brasília, no escritório de um outro advogado também já falecido, Sigmarinha Seixas. Esses processos eram xerocados na íntegra, devolvidos e encaminhados para São Paulo. De várias maneiras, nós fizemos essa remessa. Em São Paulo,
Mas a ideia era saber qual era o universo que deveria ser feito. Então, a primeira grande pesquisa fui eu que fiz também, porque por essa elevada reputação moral, né, que eu brinco, né, ninguém desconfiaria que eu estava conspirando contra o regime. Eu fui ao Tribunal Militar, que funcionava e funciona até hoje na Rua Doutor Vila Nova, e lá eu pesquisei toda a jurisprudência do tribunal para saber quais os processos que interessavam a nós. Então, eu fiz um levantamento prévio no material da biblioteca desse Superior Tribunal, que era super controlada, mas eu entrei e fiz como se eu estivesse fazendo uma pesquisa acadêmica na área do direito, inclusive. Chegamos a um número de 707 processos. Então, nós não começamos pelo mais antigo, nem começamos por algum outro critério. Era aquilo que era possível recolher, né? Qualquer que fosse o tamanho. Então, nós mantivemos esses processos em caixas, arquivo, com essa planilha de identificação que remetia a vários códigos, né, que eram utilizados no próprio andamento desses processos. Bom, os processos sempre foram, para nós, historiadores, um material privilegiado. Um primeiro significado, o processo é o conjunto de regras que preside a administração da justiça. Nós estávamos atrás desse conjunto de regras também, que nos substanciavam nos processos físicos, né? A palavra processo significa o conjunto de procedimentos que nós temos que executar para que a justiça seja feita. E processo significa também o conjunto de papéis ou de documentos que representam esses procedimentos para se chegar à administração da justiça. Nós tínhamos como parâmetro o processo histórico, que nós queríamos recuperar através desse material, e lidávamos com uma documentação processual, que sempre foi, para os historiadores, um elemento bastante fértil. A fase policial dos inquéritos, ela é incorporada ao processo quando ele sobe ao tribunal, e nós temos, por exemplo, e deixa os pesquisadores novatos bastante impactados, depoimentos feitos na fase policial do inquérito, que se contrapõe com um pouco intervalo de tempo ao depoimento da mesma pessoa indagada sobre a mesma coisa feita perante a autoridade judicial. Onde é que está a verdade, que é sempre o nosso horizonte, né, de trabalho, quando nos deparamos com depoimentos contraditórios? A verdade não é a média dessas duas coisas. Em geral, no nosso caso, isso significava que as pessoas assinavam determinados depoimentos na fase policial depois de ter sido torturadas, né? A verdade que nós buscamos não é a média dessas duas coisas, pelo contrário, né? É algo a ser ainda interpretado em função dessas circunstâncias que aparecem, que o processo registra. E daí a riqueza que é consultá-los, interpretá-los e tirar deles elementos que permitam uma série de providências, né? O trabalho do arquivista é um trabalho que não supõe essa interpretação, né? Supõe a manutenção dos documentos de modo que eles continuem, ao longo do tempo e para sempre, a refletir as atividades das quais se originaram. Nós pudemos chegar a uma série de listas, né, de pessoas envolvidas, né, de torturadores, dos atingidos de várias categorias. Então, houve toda uma classificação. O autor dessa classificação foi o Paulo Vanucci, né? Então, nós pudemos fazer um relatório bastante contundente, levantando, enfim, a participação de várias pessoas dentro desse esquema. O arquivo, além de fornecer material para as diferentes interpretações que esse período pode oferecer, ele tem um caráter probatório único, né?
O arquivo é sempre prova da instituição que o acumulou. Ele faz provas sobre as ações da polícia política, né, do STM. Ele é prova dessa atuação deste órgão. Os documentos da polícia política são provas da ação da polícia política. Eles exercem um chamado efeito bumerangue. Eles se voltam, né, para os seus próprios criadores. Então, todas as ações de reparação e de indenização foram feitas em função desse efeito que os documentos de arquivo têm. O estatuto probatório do arquivo como um todo, ele incide sobre o Superior Tribunal Militar, nos dá uma ideia de todas os elementos, né, que compuseram esses procedimentos todos, né, eles permitem isso, e é claro que para um pesquisador é a partir desta realidade probatória que ele começa a interpretar os documentos. A autenticidade não é sinônimo de veracidade. A ideia era de que aconteceriam com os processos, seja da polícia política ou dos tribunais militares, aconteceria o mesmo que aconteceu com os documentos do Estado Novo, que foram destruídos. Esse distanciamento que muitas vezes a gente valoriza num trabalho de história, de pesquisa, ele não podia acontecer ali, com esse grupo, né, de pessoas envolvidas. Havia uma carga pesada, né, em relação à leitura desses documentos. Esse tema será sempre iluminado pelo próprio transcorrer da história, quer dizer, nós teremos novos elementos para julgar ou para compreender esse tempo a partir do próprio desenvolvimento do processo histórico. Acho que será sempre interessante revisitar essa documentação e esse período. Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem saber mais coisas sobre isso, vocês podem me chamar, eu venho para conversar com vocês. Então, eu me despeço, né, de vocês, agradecendo a atenção e me dispondo a responder qualquer pergunta que vocês queiram ainda fazer a respeito. Tá? Obrigada. Essa palestra foi dada em abril deste ano na Unicamp. Então, é a última palestra que a Ana proferiu para a gente, e é de uma importância muito grande. A palestra inteira pode ser vista pelo YouTube. Chama-se Ditadura Nunca Mais, uma conversa com Ana Maria Camargo. Essa é a última foto. E essa foto, ela é a última foto feita pela Ana, né, tirada, né, feita numa reunião de planejamento no Instituto Wesley do Quili. Foi na manhã de 13 de setembro de 2023. Obrigada, Márcia. Ou você ainda vai continuar? Então, agora eu chamo a Janaína Teles. E a Janaína Teles é que me apresentou a Ana Maria Camargo. A minha relação com a Ana Maria Camargo é diferente da de vocês, porque não foi na academia, foi numa luta política mesmo, e ela se dispôs a estar junto com a gente. Então, a Janaína é minha filha, viu, gente? Só para qualquer dúvida, é minha filha. Ela é, deixa eu ver aqui o que ela é. Ela é mestre e doutora em História Social pela USP e professora de História do Brasil da UEMG, no curso de especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais. E é professora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Está ali com ela, essa aqui, ó. Gente, de onde saiu essa foto? Pádua, é o Pádua. Foi ele que Pádua, foi você. Essa foi a última vez que Que a Ana Maria vi. foi na minha casa. Exato. Foi a última vez.
Que foi este ano, essa foto é deste ano. Bom, eu conheço a Ana Maria faz tempo, mas o contato assim, mais sistemático começou em 92, quando, em janeiro ou fevereiro, já não me lembro, eu sou historiadora, mas sou ativista da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Meu tio é desaparecido na guerrilha do Araguaia, André Grabois. E ela, em janeiro ou fevereiro, a gente conseguiu trasladar ou transferir a documentação do arquivo do DOPS de São Paulo, que estava na Polícia Federal, para o arquivo histórico do Estado de São Paulo. E, em novembro ou dezembro de 91, ela foi chamada pela Secretaria da Cultura, na época, para pensar como fazer essa transferência, e uma comissão de especialistas foi chamada para pensar isso, como seria a transferência dessa documentação. E ela, não sei se foi ela ou se foi a Suzana Lisboa, que também tem seu marido desaparecido na ditadura. Acho que a Suzana procurou ela e falou assim: mas vem cá, vocês vão fazer uma reunião para decidir o que vai acontecer com os arquivos do DOPS? E aí a Ana Maria, vamos, e vocês podiam invadir a reunião. Ou vice-versa, ou ela falou, nós podemos invadir a reunião. Aí a Ana Maria, sim, claro, evidente. Então, eu vou dizer para vocês quando vai ser o dia, a hora marcada, e vocês aparecem lá de repente. E foi assim que aconteceu. Os familiares entraram na reunião porque ela argumentou, por A mais B, como lhe era comum fazer, era de costume dela fazer, ela argumentou que, para entender e fazer o arranjo, organizar o arquivo, qualquer arquivo, você tem que chamar a comunidade envolvida. E a comunidade, nesse caso, envolvia os familiares de mortos desaparecidos, não só a comunidade acadêmica, os advogados, os juristas, sei lá de onde. E aí, eu, nessa época, era muito jovenzinha, eu nem entrei nessa conta, né? Entraram as mais velhas e fizeram lá um fuzuê, e os familiares entraram na comissão que ia pensar essa transferência. Eu só apareci na hora que vieram os caminhões e a gente foi checando as caixas que eram tiradas. Nossa pretensão, né, de controlar quantas caixas saíram da Polícia Federal, entraram nos caminhões e depois foram lá para a Zona Leste, para o setor intermediário, de arquivos intermediários do Arquivo do Estado. Bom, aí foi um longo caminho de ficar lá sob a chuva e tinha que levantar os pés, porque tinha muito rato grande lá no arquivo intermediário. E, de vez em quando, ela dava uns palpites do que a gente tinha que fazer, mas a gente nem sabia qual pergunta fazer, né? Porque eram 1.100.000 fichas de perseguidos do arquivo do Serviço Secreto, criado em 1940. Havia arquivos da ordem política, da ordem social, enfim, muita coisa. Até hoje, a gente não tem um domínio total do que tem lá, né? Mas, enfim, aí, por isso, fui fazer também o curso dela, que ela dava na PUC, sobre arquivos. E assim foi que nós, dessa forma, nós construímos a nossa amizade. Eu achava muito estranho, porque eu era muito mais nova do que ela, nada formal, que é exatamente o oposto dela, que era muito formal, muito delicada, muito sutil, muito, né? Mas, com o tempo, eu fui percebendo, e eu acho que ela percebeu também, que nós éramos perfeccionistas, cada um a seu modo, né? Perfeccionista na hora de fazer pesquisa, e isso ela gostava em mim, que eu era perfeccionista e
obsessiva como ela, né? Então era estranho, engraçado, sei lá, essa junção de essa disparidade de formas de ser que se encontravam nesse rigor de fazer a pesquisa. Então, isso nos uniu, e além do gosto pelas artes gráficas, porque meu pai era gráfico, então ela me mostrava aqueles primeiros, como é que chama, boletins da Associação de Arquivistas, e era um negócio assim que ela fazia, mas era bem tosco, né? E como meu pai era gráfico, fazia melhor, né? Eu olhava assim, falava, eu tenho que elogiar, o que eu digo para ela? E de vez em quando eu dava uns palpites e ela ria, falei, mas eu só sei fazer assim. Aí eu falei, então tá bom, né? O que eu posso fazer? Mas, ao longo do tempo, a gente foi fazendo campanhas e atos e seminários, e toda vez que tinha que fazer a arte do seminário, da campanha, do panfleto, nós dávamos palpites, e ela gostava de dar palpite, eu também dava, e a gente fez muitos panfletos e coisas afins por causa das lutas que a gente travou juntas. Então, em 2005, eu chamei ela, logo depois que o governo Fernando Henrique assinou o decreto de sigilo eterno dos documentos, em dezembro de 2004. Chamei ela e falei assim, nossa, o que a gente faz, né, Ana Maria? Isso aí é horroroso, como assim? E aí eu fui atrás do Fábio Conde Comparato, fui atrás do Hélio Bicudo, fui atrás da Almo Dallari, né? E nunca conseguia reunir todos eles juntos, então eu ia na casa de cada um e falava assim, olha, tem esse aspecto no decreto, isso aqui, qual é a teoria, qual é o texto que eu tenho que ler para falar contra? E assim foi com ela também, ela ia me dizendo, leia isso, faça isso, não sei o quê, a gente montou um abaixo-assinado contra o decreto. Depois o governo petista confirmou o decreto de sigilo eterno, e aí a coisa ficou mais complicada. E nós organizamos uma campanha que se chamou Desarquivando o Brasil, que depois deu origem a essa coletânea que chama Desarquivando a Ditadura. E a Ana Maria, a gente começou a fazer uma série de encontros, debates, cada hora ou com Dalmo Dallari, ou com Comparato, ou com Hélio Bicudo, e com ela, e sempre com um jornalista, com um historiador, em São Paulo e adjacências, para discutir o que estava errado, quais eram os conceitos que não poderiam, que se contrapunham àquela proposta esdrúxula de sigilo eterno dos documentos, sobretudo os documentos da ditadura. E aprendi muito com essas figuras, aliás, né, grandes figuras que me ensinaram muito. E ela foi uma figura fundamental, porque nós já tínhamos passado pela experiência entre 92, 93, 95, de lutar para que o arquivo do DOPS fosse aberto para o público irrestritamente. Só São Paulo conseguiu esse feito. Houve um seminário organizado com especialistas e ela não pôde ir, e nenhum familiar de desaparecido também pôde ir, sobrou para mim. Então, eu era a única mulher na mesa defendendo por que a legislação permitia a gente abrir os arquivos do DOPS para o público em geral. E aí ela me orientou um pouco para eu ler e eu decidi o que eu falaria na época, né? Usei um pouco a Lei de Arquivos de 91, mas disse que, enfim, nós concluímos que as leis existentes protegiam a privacidade, não precisava fazer nenhuma outra lei nova, era só que cada usuário, cada consulente deveria assinar que estava ciente de que havia essas leis de proteção à privacidade, etc. E todo mundo usou e nunca ninguém foi processado em São Paulo por isso. Mas, no Rio de Janeiro, em outros lugares, foi diferente. Muita gente no Rio de Janeiro, por exemplo, argumentou que queria ter garantido seu direito à privacidade, que os seus documentos pessoais que constavam nesses arquivos não fossem publicizados. Ou também muita gente argumentou que a questão, né, dos depoimentos
dados sob tortura expunham as pessoas, constrangiam as pessoas que sofreram aquelas violações. E aí, a Ana Maria, vocês me pouparam um tanto de... Não preciso aqui falar tudo. Esse texto que ela escreveu aqui, que é um resumão muito bem feito, uma das obras... Todo mundo, todo cidadão brasileiro devia conhecer esse texto dela, onde ela explica por que esses documentos da polícia política, dos órgãos de informação, dos órgãos de segurança, podem ser públicos, né? Como que eles nos ajudam a chegar à verdade e, ao mesmo tempo, devem ser públicos, né? Então, ela explica que o que mais importa, é o que eu sempre ouvi dela, ela repetia isso como, né, um mantra, né? Que o arquivo, antes de mais nada, a gente tem que olhar o contexto de origem, respeitar o seu contexto de origem. Então, por quê? O arquivo diz, conta, reflete o que a instituição fazia e queria, os objetivos. Então, se ela queria arrancar as informações à força, né, isso era... o que está escrito lá não é necessariamente a verdade nesses documentos. O que está escrito lá era como o DOI-CODE, o DOPS e outras entidades desse tipo, como que elas exerciam suas funções naquele momento. Então, ninguém precisava ficar preocupado com os documentos, os registros, os depoimentos feitos sob tortura, porque o que estava escrito lá não era necessariamente a verdade, era simplesmente refletia como o DOPS, o DOI-CODE agiam, né? Então, ela diz, o que importa no documento é a autenticidade dos documentos, que a gente consegue descobrir olhando todos os documentos em volta e vendo que os sinais de validação são parecidos, né? Então, se as assinaturas, se os carimbos, ou se o tipo de informação coincide com que está dentro da lógica da entidade que forneceu, que fez, que criou, que produziu aqueles documentos. Olhando assim, parece muito simples, mas se vocês vão ler no texto, vocês podem ler no texto, que é muito complicado, é muito teórico, e ela usava a bibliografia alemã, inglesa, francesa, espanhola. Nós estávamos no começo, 92 e depois em 2005, no começo de avaliar o que foi encontrado nos arquivos da Polícia Política da Alemanha e da antiga União Soviética, e ela acompanhou esse debate todo. E ela argumentava, e ela vinha, e ela citava do original e tal, e na maior simplicidade, como se estivesse tomando sorvete, né? Vocês vão ver que o texto é muito elaborado e é muito citado, né? E ela sempre falou para mim que esse artigo é um dos que ela mais gostou de fazer na vida e que ela me agradecia muito de eu ter provocado ela a participar da campanha e produzir essa reflexão, né? Então, eu só posso agradecer pelo... Eu falaria muito mais coisas sobre a Ana Maria, obviamente. Os tais cadernos, que eu nunca fiz nenhum. Eu achava ela muito organizada para mim, dava um pouco de nervoso. Mas gosto pela música a gente tinha também, e ela raramente emprestava seus livros e sua coleção, mas ela me emprestou a coleção da Casa Edison, por exemplo, as primeiras gravações, né, feitas no Brasil. Então, eu acho que ela deu muitos sinais de solidariedade e de amor comigo, particularmente. Quando eu fiz o doutorado sobre os presos políticos, ela me contou muito... Bom, eu trabalhei com ela no Arquivo Municipal de São Paulo, né? E, quando eu fiz o doutorado, ela me contou sobre o projeto Brasil Nunca Mais. Eu publiquei até um pedaço de algumas entrevistas que eu fiz com ela, mas nunca foram completas para ela explicar todo o processo do Brasil Nunca Mais. Mas ela me contou algumas cenas de como ela levou documentos que denunciavam a ditadura entre 74 e 75 para Maria Nilde Mancelani. Ela
disse que teve muito medo, mas foi a Paris, botou numa caixa de correio e voltou. No mesmo dia, pegou um outro avião e voltou, né? Ela foi esse amor que ela tinha com a Maria Nilde Marcelani, que eu também tinha, que eu conheci na infância. Também ela mostrou, e eu botei na minha tese, mas ficou muito ruim a foto da arte, uma das artes que a Maria Nilde fez na prisão e doou para ela, porque ela ia lá visitá-la na prisão. Muita coisa que a Ana Maria fez em segredo, em total sigilo, em total com a total descrição que lhe era muito peculiar, muito particular. Ela me contou e eu, infelizmente, muitas coisas eu não registrei, né? Porque não sei porque eu achava que nós seríamos eternos, o que é absolutamente bobo, mas eu sempre planejava para depois. Por exemplo, as lacunas do projeto Brasil Nunca Mais, planejava conversar com ela sobre isso, ela adorou, né, que eu falei com ela sobre isso. Enfim, ela era tudo isso que já falaram aqui, ela sempre tinha uma proposta a mais, um projeto a mais, e gostava muito de discutir teoria. E eu gostava muito de discutir teoria com ela, e assim, você está ali na esquina, você está tomando um café ou você está andando, e ela está querendo discutir, mas o fulano argumentou isso, não, mas o ciclano, né? Isso eu gostava muito nela. Ela realmente estava o tempo todo querendo debater e você podia divergir e ela contra-argumentava. É admirável essa maneira de pensar, essa maneira de ser da Ana Maria. E eu não vou falar mais. Obrigada. Obrigada.